Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 11 de julho de 2025. Ataque surpresa contra russos na área de fronteira. Elites russas são contra a operação militar especial. Ficaram agora. Não, já tinha muita gente da elite, acabaram sendo mortos e aí ficaram a favor. Já no primeiro ano da guerra, vocês lembram, né? Muito oligarca russo, gente importante morreu. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal. A você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você vê a verdade. Conto com você inscrito no canal. Peço a todos que deem um like, é muito importante também perante o YouTube. Peço a todos que compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. O ataque surpresa que os russos receberam dos ucranianos, as forças ucranianas fizeram isso numa operação única na região de Sumy. Vou relatar para vocês não apenas o que aconteceu agora essa semana, recentemente, 2 dias, de ontem para ontem, mas mais ou menos como a coisa evoluiu e por que está acontecendo assim, como é que eles limparam essas áreas, essas cidades, né? Mas embora que os combates não terminaram, porque os russos estão tentando, apesar de uma maneira muito fraca, sem muita iniciativa, tentando avançar novamente nessas posições perdidas, porém não estão tendo sucesso e está aquém de uma expectativa tradicional de como eles têm normalmente atacado em todo o teatro de operações. Os militares de uma das unidades das Forças de Operações Especiais da Ucrânia realizaram um ataque relâmpago contra as posições dos ocupantes russos, justamente bem na área da fronteira, né? Os russos estão para lá, estavam para cá, e vou dizer como é que foi retomada, que eles foram mandados daqui para lá, de volta para casa, né? Para o território deles. Os russos sofreram danos muito significativos, grandes, em pessoal principalmente. Imagens foram publicadas em canais do Telegram e o grupo de forças especiais entrou na retaguarda dos russos, que já fizeram isso em outras vezes. Vou contar agora a operação, como é que foi de uma maneira geral, né? Ou não são fatos específicos de um ou outro grupo que eu tenho relatado. Então essas forças especiais entraram na retaguarda dos russos, superando silenciosamente todas as condições difíceis e inclusive táticas, eles superaram. As concentrações inimigas, as posições inimigas não foram obstáculos. Segundo o militar ucraniano relatou, que não quis se identificar, não quis ter o nome publicado, ele disse que são condições normais de trabalho para as forças especiais, né? Então não temos o que reclamar e tivemos sucesso. Ele afirmou isso em uma publicação em ucraniano sem citar nomes, né? A operação foi realizada com rapidez e precisão. Soldados ucranianos enfrentaram o inimigo em diversos tiroteios, né? Eliminaram os russos. Estou falando usando a palavra inimigo, quer dizer, o inimigo, no caso, o russo, para você entender. Estou usando o que ele publicou, né? Graças ao alto nível de treinamento e às ações coordenadas, todos os participantes da operação tiveram sucesso, não houve mortos do lado ucraniano. Os soldados das Forças de Operações Especiais trabalham ininterruptamente nas áreas mais críticas da frente de combate, infligindo golpes devastadores no inimigo. Ele ainda acrescentou que as Forças de Operações Especiais, tais incursões atrás das linhas inimigas, permitem não apenas infligir danos, mas também coletar dados para futuras operações. Ele disse o seguinte, que é normal isso, ele é um militar antigo, né? Ele faz isso, ele está sempre nessa unidade, já desde o início da guerra. Ele já estava nessa unidade antes da guerra e depois continua até agora. Então, acho que estão tendo muito sucesso, que o pessoal aí parece que tem longa vida, né? Ou 7 vidas de gato, né? Como os gatos dizem que tem 7 vidas, né? Então, tais ações das forças ucranianas, ele diz que minaram o potencial russo, né? Em áreas onde Moscou considera segura. Eles estavam se considerando muito seguros, talvez é isso, ficaram muito confiantes e aí os ucranianos chegaram, né? Essa operação
fizeram diversas emboscadas para os russos na região de Sumy, né? Não uma, porque entrou um número maior em diversas áreas, em grupos menores, mas em diversas áreas eles entraram e coordenando entre eles, ou seja, o comando da unidade estava coordenando a ação deles no território dos russos, na região de Sumy, na fronteira, para poder, quando eles tiraram justamente o inimigo, os russos, né, do território ucraniano. Eles levaram, inclusive, grupos de sabotagem e também grupos de reconhecimento, e eles destruíram todas as tentativas dos russos que tentavam avançar, inclusive nas operações de fronteira, né? Foram batalhas rápidas, mas muito ferozes, disse ele, né? E na maioria dos casos onde eles atacavam, todos os russos eram neutralizados, né? Então, baixas totais, né? Sem feridos, na realidade, todos eles acabaram sendo mortos. E os combatentes das Forças de Operações Especiais, então, como resultado dessas batalhas ferozes, eles poucos prisioneiros, porque como eles atacavam de surpresa, os russos sempre eram pegos sem esperar, né? E houve alguns prisioneiros que eles não quis falar, mas de um número muito reduzido, que acabaram se entregando, né? Os russos continuam tentando voltar para a região de Sumy, onde eles estavam, tentam penetrar através de grupos pequenos, tentam também chegar à retaguarda, mas sem sucesso. As forças de defesa ucraniana estão reprimindo todas as ações do exército russo naquela região de Sumy. Então eles estão tentando voltar ao passo inicial, quando eles tomaram aquelas localidades, agora não mais. Agora, um outro fato muito importante que eu quero citar para vocês: as elites russas, eles não estão apoiando a operação militar da Ucrânia. E acreditamos que a Ucrânia encontrou o ponto fraco dos russos, né? E esse ponto fraco justamente é no teatro de operações. E também vamos ampliar o teatro de operações, inclusive em Moscou, por causa dos bombardeios constantes que a Ucrânia faz, não contra alvos civis, porque a Ucrânia não é criminosa como a Rússia. A Ucrânia ataca alvos militares e alvos da economia legitimamente, que são também alvos militares, nenhuma guerra contra qualquer país. Isso é permitido em qualquer convenção internacional. A Rússia não respeita a convenção e não faz parte, que até onde eu sei, de nenhuma convenção. E os ataques com drones, que na realidade começaram a paralisar a vida normal dos russos. Eles têm causado um profundo descontentamento entre o Kremlin e as elites, né? Eles achavam que iam atacar a Ucrânia e ia ficar tudo numa boa, os ucranianos iam se render, não ia acontecer nada, e eles poderiam prender, matar, estuprar, torturar, fazer o que quisesse, né? E isso a Ucrânia está reagindo já aos 3 anos e meio que ela está reagindo, está resistindo e tendo muitas vitórias. Vou citar aqui uma publicação de uma que é fervorosa pró-Putin, chamada Ekaterina Mizulina. Ela lidera uma Liga da Internet Segura, né? Que fica na Rússia, essa Liga da Internet Segura, mas na verdade está engajada na perseguição de opositores do Putin, né? Ela trabalha como para uma Gestapo, ou Gestapo, como queiram na leitura, que era a polícia secreta de Adolf Hitler, né? Mas, na verdade, ela está engajada justamente nisso. E o que ela falou? Ela reclamou de problemas de comunicações e a internet, duvidando da eficácia do bloqueio, porque agora o ditador da Rússia determinou bloqueio de internet. O povo não pode mais mandar comunicações, não pode mais receber, então eles não sabem o que está se passando. E ela criticou isso, né? Porque ela é da internet. Fotos e vídeos, ela mesmo diz, carregam lentamente. Não vou nem mencionar as chamadas. Desligar a internet móvel realmente ajuda a resolver o problema dos drones, ela pergunta, né? Eles bloqueiam a internet, mas voam cada vez mais longe, escreveu essa que eu considero uma representante do Putin, né? Na realidade, bloquear a internet tem pouco efeito sobre os problemas dos drones na Rússia.
na verdade, cria caos e de indignação, até mesmo entre ativistas pró-governo, como essa Mizulina, que fez essa declaração, demonstra claramente a crescente irritação, mesmo em círculos próximos ao poder. Ao mesmo tempo, as restrições à comunicação estão se tornando um fenômeno generalizado. Mesmo numa região distante e selvagem como Kamchatka, que fica a 7.000 quilômetros da frente do teatro de operações, essas medidas rigorosas foram introduzidas. Em Ishvetsk, depois de um ataque, devido ao caos do ataque de drones, moradores viveram sem internet por 2 semanas. Por isso, eles não puderam saber do ataque com antecedência, que normalmente quando os radares detectam que vem drones ou mísseis contra determinada localidade, eles avisam os civis, que vai ter ataque, estão chegando drones na cidade, e eles não avisaram porque não tinha internet. O ditador determinou um jejum de internet na Rússia. As consequências de tais bloqueios totais vão muito além da impossibilidade de assistir a vídeos. A vida cotidiana normal dos russos está paralisada. Torna-se impossível pedir um táxi para aplicativos, pagar compras online, usar serviços bancários que exigem conexão à internet, ou mesmo entrar em contato com entes queridos. Toda a infraestrutura digital familiar da qual uma cidade moderna depende entra em colapso. Além disso, os drones ucranianos desferiram um duro golpe na aviação civil. Em todos os ataques que tem a Moscou, que tem sido praticamente todos os dias, os aeroportos de Vnukovo, Sheremetyevo e Domodedovo, que são aeroportos internacionais, ficam todos na região de Moscou, e também os aeroportos de São Petersburgo e Nizhny Novgorod foram forçados a restringir voos, fechar temporariamente devido à ameaça de drones, ou seja, eles estão tendo um caos, estão causando um caos, e a Ucrânia está causando esse caos na Rússia sem matar um civil com esse ataque de drones. Estão todos com medo e todos estão dizendo agora que são contra a operação especial do ditador da Rússia. Tomara que mude isso logo. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.